Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos expressões algébricas. Joana estava preparando a sua formatura em julho de 2020. Além do bolo, Joana pensou em servir salgadinhos, docinhos e refrigerante. Para 80 convidados, pensou que seria necessário 960 salgadinhos, 600 docinhos e 20 garrafas de refrigerante. Com a chegada da pandemia do coronavírus, Joana teve que repensar a sua festa, então teve que fazer somente com os seus familiares que moravam em sua casa. Com isso, a quantidade de comida teve que ser mudada. Agora, Joana terá apenas que comprar 70 salgadinhos, 50 docinhos e 8 garrafas de refrigerante. Antes, a expressão que representava a quantidade de comida era 960S de salgados, mais 600 docinhos, 600D, mais 20R, 20 refrigerantes. Agora a expressão é 70S mais 50D mais 8R. Essas são expressões algébricas. As expressões algébricas são aquelas que envolvem números, letras e operações. As letras são chamadas de variáveis. Note que para representar, por exemplo, 50 doces, nós não escrevemos os 50 docinhos, nem escrevemos 50 letras Ds. Apenas utilizamos o 50 e o D. Observe que 50D representa 50 vezes a representação de um docinho. Sendo assim, na matemática, não precisamos escrever 50 vezes D, apenas 50D. Está implícito que existe uma multiplicação ali. Quanto a menos Joana terá que pedir do que havia planejado? Para responder esta pergunta, nós teríamos que diminuir a quantidade de cada comida que ela ia pedir. Quando nós fazemos 960 salgadinhos menos 70 salgadinhos, estamos trabalhando com termos semelhantes. No nosso caso, escolhemos a letra S para representar os salgadinhos. Então, vamos diminuir somente as quantidades que têm a mesma letra. Não podemos, por exemplo, diminuir 50 docinhos de 960 salgados, pois não é a mesma comida. Sendo assim, os termos semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal, ou seja, a mesma letra. Vamos diminuir os termos semelhantes. 960 salgados menos 70 salgados é igual a 890 salgados. 600 doces menos 50 doces igual a 550 doces. 20 refrigerantes menos 8 refrigerantes igual a 12 refrigerantes. Outra forma de representar essa situação é desse jeito. Neste caso, nós vamos primeiro eliminar os parênteses. Todos os termos que estão dentro do parênteses terão seus sinais trocados, porque nós temos um sinal de menos antes dos parênteses. Agora vamos agrupar os termos semelhantes, ou seja, os termos que têm a mesma letra. – 960S menos 70S igual a 890S. 600D menos 50D igual a 550D. 20R menos 8R igual a 12R. E esta é a expressão que representa o quanto a menos Joana terá que pedir do que ela havia planejado. Vejamos outro exemplo de como simplificar uma expressão algébrica.
Podemos agrupar os termos semelhantes escrevendo eles ou apenas juntando. Por exemplo, 7m menos 2m. Eu tenho 7 e devo 2. Fico com 5m. Menos 5p e mais 3p. Devo 5 e pago 3. Fico devendo 2p. Mais 2 e mais 4. Mais 6. Dizemos que a expressão 7m menos 5p mais 2 menos 2m mais 3p mais 4 e a expressão 5m menos 2p mais 6 são equivalentes, ou seja, que elas são iguais. A diferença é que a segunda expressão está na sua forma simplificada, ou seja, que não há mais possibilidade de reduzir essa expressão. Lembrando que m, p e o 6 são termos diferentes, por isso nós não juntamos e ficamos com um resultado apenas. Só juntamos os termos que são semelhantes, ou seja, aqueles que têm a mesma letra. Os que não têm a mesma letra nós não juntamos. As expressões algébricas também podem aparecer em situações que envolvem perímetro. Para quem não lembra, o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, o nosso perímetro vai ser calculado por 2x mais x menos 1 mais x mais 3. Se você quiser, você pode até colocar parênteses nessas expressões, mas nesse caso não é necessário. Vamos contar então quantos x nós temos. Temos 2x mais 1x, que está escrito apenas como x, e outro x. Lembrando que quando temos apenas a letra x, ela representa 1x. Nós não precisamos escrever 1x, porque já tem uma letra x, então não é necessário escrever o 1 na frente. Quando temos mais que 1, aí sim nós temos que escrever quantos x são. Então temos 2x no primeiro termo, mais 1x no segundo termo e mais 1x depois, ou seja, temos 4x. Os números nós temos menos 1 e mais 3, ou seja, devo 1, pago 3, fico com 2. E 4x mais 2 é a expressão simplificada que representa o perímetro da figura. Quanto Joana vai gastar sabendo que cada salgado custa R$2, cada docinho custa 3 e cada garrafa de refrigerante custa R$5? Teremos que multiplicar a quantidade de salgados pelo valor que custa cada salgado, a mesma coisa com os doces e com os refrigerantes, e em seguida somar os resultados. Quando fazemos isso, estamos diante de um problema de valor numérico. O valor numérico é o resultado que nós obtemos quando substituímos uma variável, ou seja, uma letra, por um número. Cada uma das variáveis será substituída e nós calcularemos o resultado dessa expressão, tendo assim o valor numérico da expressão algébrica. No nosso exemplo, cada letra tem um determinado valor e nós poderíamos atribuir outros valores. Por isso, essas letras são chamadas de variáveis, porque elas podem representar vários valores. Vamos então resolver. 70S significa 70 vezes a quantidade de salgados. Nesse caso, temos 70 salgados e o valor deles é R$2, mais 50 doces, e cada um custa R$3, mais 8 garrafas de refrigerantes que custam R$5 cada uma. Multiplicamos esses valores e calculamos o valor da nossa expressão. 140 mais 150 mais 40 é igual a 330, ou seja, ela vai gastar pelo menos 330 nesta encomenda. O valor numérico é utilizado em situações que envolvem fórmulas matemáticas. Por exemplo, os médicos utilizam um cálculo que aponta a altura que a criança pode alcançar na fase adulta. Para calcular a altura da menina, eles somam a altura do pai com a da mãe
e diminuem em 13. Em seguida, dividem por 2 e assim terão a previsão da altura da menina. Para estimar a altura do menino, eles somam a altura do pai com a da mãe, somam 13 a esse resultado e em seguida dividem por 2. Lembrando que as alturas devem estar em centímetros. Laís e Ricardo são irmãos. O pai deles tem 177 centímetros de altura e a mãe 168. Qual será a provável altura desses irmãos quando atingirem a fase adulta? Vamos calcular a altura dos irmãos. Para calcular a altura da Laís, nós vamos somar a altura do pai, que é 177, mais a altura da mãe, que é 168, e tirar 13 desse resultado. E no final, nós vamos dividir por 2. Somando 177 mais 168 menos 13, nós encontramos 332. Dividindo 332 por 2, nós temos 166 centímetros de altura, que será a provável altura que ela vai ter ao atingir a idade adulta. Agora vamos fazer o do Ricardo. Vamos somar a altura do pai com a altura da mãe e mais 13. E no fim, vamos dividir por 2. Somando 177 mais 168 mais 13, encontramos 358. Dividindo 358 por 2, encontramos 179 centímetros, que será a provável altura do Ricardo quando ficar adulto. É possível estimar o número do calçado de uma pessoa conhecendo o comprimento do pé. Medimos o comprimento do pé em centímetros. Em seguida, usamos a fórmula S igual a 5P mais 28 sobre 4, na qual S representa o número do calçado e P representa o comprimento do pé em centímetros. Vamos substituir com o exemplo de 23 centímetros de pé. S igual 5P, seria 5 vezes o valor do pé, que é 23 centímetros, mais 28 sobre 4. Vamos agora multiplicar 5 vezes 23, que é 115, somar 28 e, por último, dividir por 4. 115 mais 28 é 143. 143 dividido por 4 dá 35,75. Podemos arredondar o valor obtido para o número natural seguinte, obtendo o número do calçado. Ou seja, o número do calçado provavelmente será 36. Linguagem algébrica é a linguagem que nós utilizamos para traduzir frases que estão escritas com termos matemáticos em frases matemáticas, ou seja, em expressões ou equações envolvendo números, letras e operações. Recomendo que você anote os exemplos a seguir, pois eles são muito importantes para expressões que envolvem álgebra, ou seja, que envolvem números e letras. Vamos traduzir as seguintes frases em expressões algébricas. A soma de 5 e 8. O nosso objetivo não é encontrar resultados, então nós vamos apenas escrever, apenas traduzir as frases. A soma de 5 e 8 pode ser representada como 5 mais 8. O dobro de 10. Dobro é multiplicar por 2, ou seja, dobro de 10 é 2 vezes o 10. Uma dúzia menos 7. Uma dúzia é 12. 12 menos 7. Um número mais 9. Toda vez que você encontrar uma situação em que diz um número, um certo número, ou seja, não define qual é o valor,
você vai escolher uma letra para representar esse número. As letras mais comuns a serem usadas nas expressões para representar valores desconhecidos são x, y e z, mas isso não te impede de utilizar outras letras. Nesses exemplos a seguir eu vou usar somente a letra x, mas você pode escrever no seu caderno qualquer outra letra além do x. Um número mais 9, x mais 9. O dobro de um número mais 3. O dobro de um número será 2 vezes o x. Lembrando que não precisamos escrever o ponto entre o número e a letra. O dobro de um número mais 3. O triplo de um número. Triplo é 3 vezes, então 3 vezes x, que nós representamos apenas 3x. O triplo de um número menos uma dezena. Triplo de um número, 3x, menos uma dezena, menos 10. O produto de 2 e 7. O produto é o resultado de uma multiplicação, que nesse caso é 2 vezes o 7. A metade de um número. Metade é dividir por 2. Nas expressões algébricas, a divisão é representada em forma de fração. Então, vamos representar x sobre 2. O consecutivo de 3. Os números consecutivos sempre são um a mais do que o outro, sempre são seguidos. Então, o consecutivo de 3 é o 3 mais 1. O consecutivo de um número. Meu número é x, então o consecutivo de x será x mais 1. Um número mais o seu consecutivo. O meu número é x, mais o consecutivo de x, x mais 1. A sequência dos consecutivos de x. Temos o x, depois o x é o x mais 1, não é o y, não é o alfabeto. Depois do x mais 1 é o x mais 2. Depois do x mais 2 será o x mais 3 e assim por diante. A soma de 3 números consecutivos será o x mais o x mais 1 mais o x mais 2. Se você quiser, pode colocar parênteses nos números para ver os 3 escritos. A terça parte de um número. A terça parte é dividido por 3, então será x dividido por 3. O quociente de um número por 5. Poderia ser também a quinta parte de um número, x dividido por 5. Lembrando que quociente é o resultado da divisão. O quádruplo de um número, 4x, somado com 10 mais 10. É igual a 182. Temos símbolo de igual, 182. Essa última expressão ela é ainda mais especial, digamos assim, porque ela tem um sinal de igual. E quando uma expressão tem o sinal de igual, ela é chamada de equação e não de expressão. Então, esta última é uma equação. Mais adiante, nós veremos o que são as equações e aprenderemos também como resolvê-las. Agora temos aqui um resumo. As expressões algébricas são expressões que possuem operações, números e letras. Entre um número e uma letra, podemos indicar a multiplicação sem o símbolo de vezes, ou seja, 10 vezes x é o mesmo que 10x. Para simplificar expressões algébricas, devemos juntar os termos semelhantes. Os termos semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal, ou seja, a mesma letra. O valor numérico é o resultado obtido quando substituímos cada letra por um número e realizamos os cálculos. O valor numérico é muito utilizado em fórmulas matemáticas.